De acordo com as regras do futebol, uma bola oficial deve ter 22 centímetros de diâmetro. Supondo que dentro de uma bola oficial exista 4 gramas de gás oxigênio, cuja massa molar é de 16 gramas por mol e a temperatura ambiental é de 25 graus Celsius, determine a pressão do gás no interior da bola que apresente essas condições. Olá, seja muito bem-vindo ao Fisquemox. Eu sou o professor Carlos Mainardes e na aula de hoje nós vamos responder ou resolver uma questão pedida por uma aluna que acompanha aí o Fisquemox. Então eu li o enunciado e o que nós vamos ver hoje, então, é uma aplicação da equação de Clapeyron que tem a ver com o estudo dos gases. A equação de Clapeyron é aquela em que nós temos PV/nRT, pressão, multiplicado por volume é igual ao número de mols vezes uma constante vezes a temperatura. Bom, esse problema não é somente chegar e ir substituindo. Nós temos que fazer uns cálculos prévios para poder encontrar, no caso, a pressão que a bola está. Então, nós temos que calcular o volume, mas como calcular o volume? A bola é uma esfera e ela tem um diâmetro de 22 centímetros. Então, nós vamos calcular o volume de uma esfera, onde, se o diâmetro é 22, o raio será 11. Também, nós teremos que calcular o número de mols, porque o que nós temos? A massa de oxigênio e a massa molar. Então, a partir desses dois valores, da massa de oxigênio e a massa molar, nós descobrimos o número de mols. E a temperatura não pode estar em 25 graus Celsius. Mas me acompanhe, porque faremos o cálculo, então, para a temperatura, para o volume, para o número de mols, para adequar ao cálculo, para daí usar a equação de Clapeyron. Então, veja o que nós temos aqui. A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Nesse caso, nós temos 25 graus Celsius com 273, e a temperatura que nós vamos usar no cálculo é 298. Quanto ao volume da bola? O volume de uma esfera é dado pela equação 4/3 de πr ao cubo. Então, observe que eu tenho 4/3 de π, que é 3,14, e o raio, que é, no caso, de 11 centímetros, mas eu tenho que colocar em metros. Então, eu tenho 0,11 elevado ao cubo. Fazendo o cálculo, nós chegamos a um volume de 5,57 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Aqui é uma conta um pouquinho chata, ou vai na calculadora ou vai na munheca, dependendo do que você está, porque você precisa desse cálculo, né? E o número de mols, o que é? É a razão entre a massa de oxigênio e, no caso, a massa molar, que foi dada aqui, que é 16. Então, nós temos 4 por 16, essa divisão dá 0,25. Bom, a partir daqui, nós podemos, então, aplicar a equação de Clapeyron. Então, eu puxei para cá os dados, onde a temperatura encontramos 298, o volume da bola, 5,57, 10 menos 3, o número de mols, 0,25, e a constante para essas unidades do Sistema Internacional, nós temos 8,31 joules mol Kelvin. Aplicando a equação de Clapeyron, nós temos a pressão, a nossa incógnita, o volume substituído, então o número de mols, a constante e a temperatura. Observe que aqui, então, fazendo o produto 0,25, 8,31 e 2,98, nós chegamos a 619,1 e esse termo passa dividindo. A resposta para isso é 1,1110 a quinta newtons por metro quadrado. Então, está aqui a resposta que nós chegamos. Resposta essa dentro do Sistema Internacional. Só que se a gente dividir por 1,0310 a quinta, nós transformamos a partir dessa divisão em atmosferas. Então, pode ser a resposta aqui pelo Sistema Internacional, ou 1,08 atmosferas, que é a divisão desse valor 1,1110 a quinta, por 1,0310 a quinta. Então, nessa aula nós fizemos aqui uma questão sobre o estudo dos gases. Se você quiser ver uma questão resolvida, peça o assunto, ou às vezes manda a questão que a gente vê se consegue colocar para você essa questão então resolvida, certo? Muito bom ver você por aqui. Até a próxima! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet
www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou, mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.